poluição ambiental e o meio ambiente como um todo. Parece que a humanidade conseguiu se apropriar de absolutamente todos os lugares e isso acaba sendo muito triste. No entanto, ainda podemos encontrar cantos em nosso planeta que são incrivelmente limpos. Poucas pessoas sabem sobre esses locais e é por isso que a beleza da natureza aqui permaneceu intacta. Gostaria de conhecer estes lugares? Então sente-se confortavelmente e vamos lá! Desfiladeiro de Silfra, Islândia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre as placas litosféricas nas quais os continentes estão localizados. As placas estão se deslocando e os continentes estão se movimentando com elas, e é isso que faz a Terra parecer exatamente como estamos acostumados a vê-la. Mas você sabia que a fratura entre a América e a Eurásia atravessa a Islândia? É exatamente nesse lugar que existe a fronteira entre as placas da América do Norte e da Eurásia. Todos os anos elas se movimentam em cerca de 2 centímetros de distância uma da outra. Por causa disso, uma enorme fenda se formou que dividiu o fundo do lago Thingvallavatn, localizado aqui, formando o Desfiladeiro de Silfra. No início do século XX, o Parque Nacional Thingvellir foi criado na zona de falha e está incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O mais incrível é que aqui você pode literalmente se mover de um continente para o outro por terra. Já pelo Desfiladeiro Subaquático de Silfra, você pode nadar entre as duas placas tectônicas. A água aqui é fresca e cristalina, tanto que até mergulhadores experientes podem ficar confusos, até porque esse desfiladeiro chega a medir 67 metros de profundidade. A água na fenda de Silfra é tão fria que falta ar durante o mergulhar. A temperatura durante todo o ano é de cerca de 2 a 4 graus Celsius, já que o reabastecimento do lago se deve ao derretimento da geleira Lângjokul. A água se infiltra através das rochas porosas durante décadas para se tornar absolutamente limpa e potável. Reserva Natural de Huanglong, China. Uma das reservas naturais mais bonitas do mundo está localizada na China. Huanglong, que significa dragão amarelo em chinês, se situa nas terras altas da província de Sichuan. De um ponto de vista aéreo, a reserva realmente se parece com um dragão gigante que brilha ao sol com as suas escamas. Isso se você for bem imaginativo, é claro. A coisa principal deste lugar são as bizarras formas de relevo formadas de calcário. Durante milhões de anos, a chuva e a água que desce das geleiras das montanhas têm se infiltrado no solo. Os córregos subterrâneos gradualmente dissolveram as camadas de rocha de calcita e quando o riacho correndo sob o solo saía para fora, a diferença de temperatura entrou em cena. A calcita cristalizou e se depositou em qualquer superfície, seja conchas de moluscos antigos, pedras ou plantas. Assim, a natureza criou estes terraços únicos com lagoas. Além disso, no território da reserva você pode encontrar muitos animais raros listados no Livro Vermelho. Não é de surpreender que Huanglong tenha sido listado como Patrimônio Mundial da Unesco. Caverna de Shandong, Vietnã. A caverna de Shandong foi descoberta na província vietnamita de Quang Binh relativamente recentemente, em 1991. A descoberta foi feita por um morador local, mas o assobio do vento e o barulho do fluxo rápido na caverna ouvidos através da entrada, bem como uma descida íngreme, não permitiram que ele entrasse na caverna. Só em 2009 é que a caverna se tornou mundialmente famosa depois que um grupo de cientistas da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas, liderada por Howard Limbert, entrou no local. A primeira tentativa não teve sucesso. Uma parede de calcita de 60 metros de altura impediu o avanço. No ano seguinte, os pesquisadores encontraram uma maneira de superar esse obstáculo e fizeram todas as medições e anunciaram um novo recorde mundial. Acontece que Shandong é a maior caverna natural do mundo. Sua principal passagem tem parâmetros de mais de 5 quilômetros de comprimento, 200 metros de altura e 150 metros de largura. A própria gruta se estende por cerca de 9 quilômetros e se alterna com 2 grandes vales, áreas onde o teto da gruta desabou.
Os vales permitem que a luz do sol passe pela caverna, por isso as árvores crescem lá. Além disso, o rio flui até aqui. No início de agosto de 2013, o primeiro grupo turístico visitou a caverna durante um passeio no valor de $3.000. O acesso à caverna requer licenças que não são fáceis de obter. É por isso que Shandong continua não só sendo a maior caverna, mas também um dos lugares mais limpos do planeta. Vale de Dongshuan, China. Dizem que Dongshuan, uma área rural no nordeste de Kunming, tem a maior área de terra vermelha do mundo. Devido ao clima quente e úmido, o óxido de ferro vem se instalando lentamente no solo por muitos anos e gradualmente dando a ele uma cor marrom avermelhada incomum. Este lugar é raramente visitado por turistas comuns, devido ao seu afastamento e falta de condições de vida normais. No entanto, a terra vermelha, com suas paisagens pitorescas, pode ser considerada um verdadeiro paraíso para aqueles que amam fotografias. Todos os anos, de setembro a dezembro, os solos vermelhos são lavrados, preparando-os para a sementeira. Imagine só o céu azul, as nuvens brancas e as tonalidades dos solos vermelhos em constante mudança. Prados floridos, encostas verdes, campos de trigo dourado são adicionados a essas cores. Devido ao afastamento e à falta de infraestrutura, este local não foi colocado no mapa turístico da China. Ele foi descoberto em meados da década de 90 e é por isso que continua sendo não só incrivelmente bonito, mas também muito limpo. Lençóis Maranhenses, Brasil. Este parque nacional é um dos lugares mais incríveis do mundo. A área de aproximadamente 1.500 km² é composta por areias brancas e sedosas e infinitos oásis de lagos azul turquesa. E como é que isso é possível? Bem, a natureza é uma coisa incrível. À primeira vista, os Lençóis Maranhenses parecem um deserto típico, mas esta área está sujeita a uma estação chuvosa regular no início do ano. A água da chuva se acumula nos vales e dunas intermediárias, formando lagoas de água doce, azul e verde. É isso mesmo que você entendeu, as lagoas estão no meio de um deserto. E sabe por quê? Essas lagoas não secam até o fim por causa da rocha impenetrável sob a camada de areia. Elas também estão ligadas entre si, bem como aos rios que fluem através do território. Por isso, as lagoas também abrigam uma série de espécies de peixes e insetos, incluindo peixes-lobo, que se enterram nas camadas úmidas de lama e assim sobrevivem à estação seca. 4 espécies de criaturas ameaçadas de extinção vivem aqui, e por isso os Lençóis Maranhenses se tornou um destino popular para o ecoturismo. Popeye Village, Malta. Já ouviu falar de um marinheiro chamado Popeye? Este herói dos quadrinhos e desenhos animados americanos é conhecido por muitos com seus braços excessivamente grandes, seu amor por espinafres e a maneira de constantemente piscar um olho. Em 1980, Popeye se tornou o herói de uma comédia musical com Robin Williams no papel principal. E por que uma história tão longa? O fato é que uma vila especial foi construída na ilha de Malta para gravar o filme. Uma equipe de construção de 165 pessoas trabalhando durante 7 meses criou uma vila de 19 edifícios de madeira. Centenas de toras e milhares de tábuas de madeira foram importadas da Holanda, enquanto as telhas de madeira foram trazidas do Canadá. Além disso, foi construído um quebra-mar para proteger o cenário do mar. E tudo isso só para a filmagem do filme. O filme arrecadou uma boa bilheteria, mas não se tornou um sucesso. Já a vila, eles decidiram mantê-la. Ela foi transformada em uma pequena pousada, uma atração turística aberta ao público 7 dias por semana. Os visitantes podem tirar fotografias com o marinheiro Popeye e dar um passeio pela vila explorando seus cantos. Nela há uma estação de correios, uma padaria, um quartel de bombeiros e uma loja de lembranças. Um show de boas-vindas é organizado na praça principal e a cada 15 minutos, quando dá tempo, os visitantes podem desfrutar de um passeio de barco ao redor da baía. Abuna Yemata, Etiópia. Na remota região montanhosa de Geralt, na Etiópia, está localizada a igreja copta de Abuna Yemata. O antigo templo se situa a uma altitude de 250 metros e, para chegar lá, você precisa de uma longa caminhada.
Isso tudo leva cerca de 2 horas, incluindo uma subida vertical de 10 metros, que deve ser feita sem nenhum seguro de vida. A igreja foi construída por volta do século 6 DC, e os seus reitores, durante séculos, encontraram o seu último descanso nestas paredes de pedra. Mas dizem que nenhum deles morreu caindo de um penhasco. No entanto, os turistas nestes lugares são muito raros. Mas aqueles que ainda conseguem lidar com o medo das alturas e subir até a igreja pode admirar as pinturas nas paredes e cúpula. A mais antiga destas pinturas foi criada no século XV e nunca foi restaurada profissionalmente. No entanto, cada imagem é praticamente perfeitamente preservada, tudo graças ao ar quente e à falta de umidade. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal